blá, por aquele ali, encontramos esse quociente e o resto tal. Bem, então o que que a gente tem que fazer? Fazer o que ele tá mandando. Essas questões estão muito de boa. Tudo bom? Tudo Como é que bem, a gente graças a faz isso? Deus. A gente simplesmente divide uma equação por outra. Então a única coisa que a gente tem que saber fazer é dividir a Pronto, só equação. vou sair aqui. Daí dividir equação não é difícil, porque dividir equação é uma coisa que a gente aprende lá no 7º ano da escola, 8º ano. Então não é para ser uma coisa difícil. Como é que a gente faz divisão de equação? É só seguir uma regrinha. E a regrinha é o seguinte: a gente olha para o primeiro termo do nosso divisor e para o primeiro termo do nosso dividendo, que é bem parecido com o que a gente faz com divisão normal, né? Digamos que a gente divida, sei lá, 32 por 2. A gente vai olhar para esse cara, vai olhar para esse, né, como esse cara aqui, né, aquela história toda, blá blá blá, que a gente aprendeu com a tia lá da 3ª série. Então aqui é a mesma coisa. Ah, e perceba uma coisa também, né? Quando a gente faz a divisão, a gente coloca o resultado dessa multiplicação aqui. Mas troca o sinal, né? Era positivo e aqui ficou negativo. Muito bem. Por que que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente vai fazer algo parecido. Então, a gente pensa, olha para esse cara, o que que eu tenho que multiplicar por ele para dar esse? Né? É a mesma coisa que a gente pensa com o número normal. A gente tem que multiplicar 6x. 6 vezes 2 é o 12. X vezes x ao cubo, ou melhor, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Aí ficou igualzinho. Troca o sinal. Igual na divisão normal. Mas agora, como a gente colocou 6x aqui, tem que multiplicar por esses outros dois caras também. Então, 6 vezes 3, 18. X ao quadrado. Aqui 6 vezes 2, 12x. Troca o sinal. Então aqui zero. Nem preciso colocar, né? Aqui vai ficar menos 10x quadrado. Aqui vai ficar menos 8x. E aqui vai ficar mais 8. Tem que descer o número lá também. Daí a gente se pergunta a mesma coisa. O que que a gente tem que multiplicar por esse cara para dar esse cara? Claramente tem que multiplicar por menos 5. Menos 5 vezes 2x ao quadrado é menos 10x ao quadrado. Vem para cá com o sinal trocado. Menos 5 vezes 3, menos 15x. Vem para cá com o sinal trocado. E aqui menos 10 vem para cá com o sinal trocado. Então mata esse cara, a ideia era essa. 15 menos 8 é 7. E 8 mais 10 é 18. Muito bem. Então chegamos no final. Como é que eu sei que acabou? Não tem mais nenhum número para descer. Descemos o último, né? Então essa aqui é a resposta, que a gente chama de quociente. Esse aqui é o que sobrou, é o resto. Mesmos nomes que a gente dá nas divisões normais. Beleza? Tudo bem até aí, moça? Sim, tudo bem. Maravilha. Então, e agora, né? Agora sobrou um servicinho bem tranquilo. Ele está mandando somar o m com o a. O m é o primeiro termo do quociente. Na verdade, é o termo que está multiplicado pelo x. E o a é o primeiro termo do resto, que está multiplicado pelo x. Ele mandou somar.
7 mais 6 é quanto? 7 mais 6 é 13. Beleza? Então é isso. Uma continha bem tranquilinha aí, que tem as suas confusões às vezes, né? Porque tem muita soma, muita subtração, a gente pode errar às vezes no sinalzinho, mas o que deve ser feito é fácil, né? Que é só fazer essas contas aí bem básicas que a gente sabe desde pequeno. Então esse é um bom probleminha para você dar uma treinadinha. Eu vou colocar um polinômio menor para você fazer a divisão para ser um pouco mais rápido. Certo. Beleza. Então tá bom, vou passar um negócio aqui. Muito bem. Eu peguei um polinômiozinho menor, beleza. Tá aí. Para que você não fique desamparada, vou te mandar essa fotinho. Bem tranquilinho. Tá no Zap se você precisar de ajuda. Certo. Então, eu vou fazendo aqui enquanto isso também.
A resposta é 6. 6? Então vamos ver o que você fez aqui. Você colocou isso, bateu aqui. Ah, olha só, né? Você colocou os sinais errados, mas eu entendi que você fez a subtração. Certinho. Maravilha. Então, bora para a próxima. Problema de porcentagem. Marina foi às compras. E na primeira loja que entrou, gastou 20% do dinheiro que tinha na bolsa. O dinheiro que restou, gastou em uma segunda loja 10% e ainda ficou com isso. Então é 10% de 20%. Então, se ela gastou, eu não sei quanto ela tinha, então quando eu não sei uma coisa na matemática, eu chamo de X. X, ela tinha original. Então ela gastou 20% do dinheiro na primeira loja. Quanto que é 20% de X? É isso aqui. É só pegar o X e multiplicar por 0,20. Então, se a gente subtraiu 20% da carteira, vai ficar com 0,80x. Tem um na frente, né? 1 menos 0,20 é 0,80. Na segunda loja, ela gastou 10% do que restou. Então, é 10% do que restou. O que restou foi isso. A gente faz essa multiplicação, passa 8 para o lado. Então, isso aqui foi o que ela gastou. Então, o que é que sobrou? Ela tinha isso na carteira, gastou isso, sobrou isso. Ah, a gente sabe que ela ficou com 3.240 ao final de todas essas compras. Então, significa que isso aqui é igual a 3.240. Agora é só passar o 72 dividindo esse número. Daí, olha só. Isso aqui é muito fácil de resolver numa calculadora. Mas a gente não vai ter calculadora na hora da prova, né? Então surge aquela pergunta: você sabe o que fazer para resolver essa divisão aqui que tem uma vírgula no número de baixo? Eu sei, mas eu demoro, viu? Se tiver alguma técnica especial para resolver mais rápido, porque eu sou bem lenta em divisão Técnicas com vírgula. especiais. Bem, o que eu faço é o seguinte: eu não gosto de trabalhar com número é, com vírgula. Então eu multiplico por alguma coisa que faça ele deixar de ter vírgula. No caso é o 100. Só que isso, claro, aumenta o número de cima também. Daí, eu não sei se isso deixa a coisa mais rápida, mas para mim deixa a coisa mais fácil. Eu vejo que os dois números são pares e vou dividindo. É muito mais fácil dividir por 2 do que já dividir direto por 72, né? Então, se eu divido por 2, vai ficar igual a 16, 2.000. Aqui embaixo, 32. Dá para dividir por 2 de novo, 8. 0, 0, 0. E assim vai, né? Agora já não ficou tão fácil porque tem 81. É aqui que já não dá para dividir por 2, eu já acho legal e fazer a divisão. É um número um pouco mais agradável aqui de dividir, né? 81 dividido por 16.
Daí você pode fazer agora do jeito que você achar mais apropriado, beleza? Quando você Beleza. me fala. Pronto, enviei o resultado. Vamos ver. Ah, bem, a menos que eu tenha errado alguma coisa antes, essa conta tá errada. Deixa eu ver aqui. Ah, claro. A metade de 72 não é 32. A metade de 72 é 36. Rico. E a metade de 36 é 18. Então a divisão teria que ser por 18. Mas a sua divisão tá certa, é isso que importa. A resposta aqui é 4.500. Ó, essa questão aí, ó, se você pudesse ter estudado durante o fim de semana, tenho certeza que você conseguiria fazer, beleza? Então, o problema de porcentagem é isso. São construções normalmente, né? Veja que isso aqui é bem diferente do anterior. O anterior era uma questão bem teórica, assim, ó. Tem isso, tem aquilo, faça isso. Aqui já é interpretativa. Inverso. Considere no plano sistemas coordenadas cartesianas usual, usando o centímetro como unidade. Se o gráfico da função real de variável real corta os eixos, com certeza corta os eixos, porque é uma reta. Da reta corta eixo. Nos pontos x, y, e se a origem do sistema de coordenadas é o ponto O, então a medida da área em centímetros quadrados do triângulo, cujos vértices são x, y, tá bom. Tem que desenhar isso aí. Ajuda bastante. Tem que desenhar meio forte, não precisa. Mas ajuda a entender o que está acontecendo.
Bem, vamos olhar para essa equação aqui, né? Ela tem esse mais 7. Quem estuda função afim, que assim é muito importante para saber matemática, né? Porque 70% dos problemas de matemática são resolvidos por meio da função de primeiro grau, função afim, sabe que esse valor aqui, tanto aqui como em qualquer outro tipo de função, seja quadrática, seja seno e cosseno, independente do que seja, o valor que não tem o x, o valor que não tem a variável, de modo geral, é o valor onde a função passa no eixo y. Então, significa que essa reta decrescente passa no eixo y no valor 7. Muito bem. Basicamente, o problema quer saber quem é a área desse triângulo. Então, a única coisa que a gente precisa saber agora, uma vez que a gente já sabe a altura, é encontrar a base. Lembrando que a origem está aqui, né? Que é o que ele cita no enunciado. E ele quer saber quem é esse xão aqui. Esse é o yzão que ele cita. Y é horrível. Vou fazer assim. Muito bem. Então, como é que eu vou achar esse xão? De um jeito muito simples. Esse xão a gente chama de raiz, ou é uma raiz, né? Uma raiz, ou seja, um valor onde a função cruza o eixo x. Isso significa que é um valor onde a função dá zero. Como assim? É só a gente fazer a contagem regressiva. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ou seja, aqui é o valor de y igual a zero, é a origem, né? Então, esse x aqui, ele está associado com y igual a zero, com o valor da função dando zero. Bem óbvio, né? Então, se eu quero o valor desse x, eu só preciso colocar zero aqui e resolver a conta. Isolando o x. Isolar o x é uma coisa que eu não pedi para você fazer ainda, eu acho. Então, isola o x aí para mim e me vê qual é esse valor de xão. Beleza? Para a gente pôr lá e encontrar a área. Certo. Pronto, enviei. Vamos ver. Você passou 5 multiplicando, trocou os sinais, passou dividindo 8,75. Pois é, né? Número feio. Mas é o que temos. Os números são quebrados mesmo. 8,75. Daí, para fazer a conta da área, é muito fácil também, né?
Área base vezes altura dividido por 2. Aqui, qualquer um faz. Mas eu não vou fazer. Então, tá aí. Área obtida. O segredo aqui era, primeiro, entender que de fato sairia um triângulo, né? Ele falou, mas como? Representei. Eu sei que isso aqui é uma reta, por causa do formato, não está ao quadrado, não está numa raiz, não está num log. Uma reta. A reta, ela eventualmente vai formar um triângulo, com certeza, porque ela sempre cruza os eixos. Daí tem que conhecer alguma coisa da equação, né? Vamos tirar esses valores com zeros, né? Aqui é o x igual a zero. Aqui é o y igual a zero. Para fazer aqui, a gente fez a continha passo a passo. Aqui eu só olhei. Mas perceba que se eu jogasse zero aqui, daria de fato y igual a 7, né? Então só falei de um jeito mais rápido. Muito fácil essa questão. Vamos para a próxima. Agora envolve senos e cossenos. A coisa já não é tão evidente. Os valores de x que satisfazem a equação blá 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 são. Como é que a gente resolve isso? Provavelmente utilizando propriedades. Na aula passada eu te passei uma listona de propriedades trigonométricas, se eu não me engano. Tanto aluno, para algum eu passei. Sim, foi para mim. Sim, não, para ti eu passei produtos notáveis. Eu vou te passar agora uma lista de trigonométricas. Pronto, tá na mão. Bem, como é que a gente vai resolver uma equação que tem senos e cossenos, né? Transformando um deles no outro. Tipo, transformando um cosseno num seno, um seno num cosseno. O mais fácil que a gente pode fazer aqui, ao meu ver, é transformar esse cosseno de 2x em seno. Se você olhar a tabela que eu te enviei, aqui. Olha só, cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Muito bem. Mas também é igual a 2 cosseno ao quadrado menos 1. E também é igual àqueles outros dois resultados que tem. Então a gente pega e usa aquele que for mais apropriado para o nosso caso. Se eu tenho a ideia de transformar todo mundo em seno, então o mais apropriado é o último. Portanto, eu posso reescrever essa equação como 1 menos 2 seno ao quadrado de θ mais 11 seno de x igual a 6. Daí, agora o que vai acontecer? Eu posso passar todo mundo para o lado. Ou melhor, posso já fazer a ideia que eu quero que você perceba aqui. Coloquei θ, né? X, né? Zé Mané. E agora, qual que é a ideia aqui, né? A ideia vai ser a gente pegar esse negócio e transformar em variável normal. Dizer que y é igual a seno de x. Porque eu não sei trabalhar com seno ao quadrado, seno de x desse jeito, mas eu sei trabalhar com funções quadráticas, né? Bhaskara, etc. Certo? Então, a gente passa tudo para um lado só. Vai ficar 2y ao quadrado menos 11y mais 5 igual a zero. Então, com isso, a gente consegue encontrar o valor do y, né? Resolvendo a nossa bascarazinha, como sempre. Então, agora você sabe a missão que você tem, resolver essa bascarazinha. Quando você tiver o valor do y, você me fala.
Beleza? Certo. Pronto, enviei. Oi?
Voltei. Vamos ver se você fez a Bhaskara certinho. Ah, ah, bem, você achou dois valores muito legais, mas um deles não vale. Você saberia me dizer qual deles não vale? 1,5. Um meio, mas você jogou fora bem aquele que vale. Por Sério? quê? Porque vamos lembrar que o Y, que é o que a gente estava procurando, você chamou de X, mas é Y, é seno, certo? Então significa que você achou seno de x igual a 5 ou meio. Mas o seno é uma função limitada. Ele nunca vai ter valores menores que -1 e maiores que 1. Né? O seno é um gráficozinho assim, ó, que vai do 1 ao -1. Então, tu ter achado seno igual a 5 é uma resposta que não funciona. Significa que você está errada? Não, nada a ver. A Bhaskara não sabe que isso aqui tem seno dentro, entendeu? Então, a gente só joga fora essa resposta mesmo. E a resposta que vale é essa. Daí a gente se pergunta: qual é o valor de x por seno da meio? Existem alguns valores. E eles, de modo geral, estão associados com 30 graus, né? Seno de 30 é meio. É importante você decorar os ângulos notáveis. E meio, né? Em radianos ali, né? 30 graus em radianos, vai ser π sobre 6. Daí tem algumas respostas com π sobre 6, como você pode ver aqui, né? Então já era um negócio esperado que a pessoa conseguiria chegar até esse ponto. A questão é o seguinte: qual dessas outras respostas valem, né? Kpi mais π sobre 6, etc. Bem, para conseguir entender bem isso, é importante fazer um desenho, como sempre, do círculo trigonométrico. Então eu vou ter que abrir outro arquivo, porque impressionantemente nós já completamos uma folha inteira, o que é raro. Eu acho que a gente está vendo muita matéria numa aula só. Isso não é legal. Ah, e a gente faz um círculo trigonométrico. E a gente quer todos os valores, todos mesmo, que fazem o seno dar meio. Vamos lembrar que o seno é o eixo vertical. Então ele deu meio, né, no 30 graus. É o π sobre 6. Por quê? Porque quando a gente projeta esse pontinho da circunferência no eixo Y, o valor dessa altura aqui é meio. Bem, eu fiz tudo que eu falei é verdade, mas o meu desenho não tá muito legal, porque 30 graus é uma coisa mais por aqui. Só pra gente não ficar, né, ficando muito fora da realidade. Ô, cacete de... Pronto, agora foi. 30 graus. Que é o nosso π sobre 6. Meio. Bem, se funciona isso do lado direito, vai funcionar do lado esquerdo também. Vou colocar de cor aqui. Ou seja, vai ter um ângulo aqui que vai fazer dar um meio também. Não só isso. Toda vez que eu girar 2π, a partir do π sobre 6, ó, fiz um giro de 2π. Voltou para um valor de ângulo que vai dar um meio. Né? Como se você pegasse π sobre 6 e somasse 2π. Isso daria 13 π sobre 6, alguma coisa assim. E claro, a mesma coisa funcionaria com o outro amigo aqui. Então, para você ver que a parte da Bhaskara foi a parte fácil da questão.
A interpretação de que a gente deveria ter transformado aquela equação de senos com uma propriedade trigonométrica, depois ter feito Bhaskara para achar a resposta. Tudo isso é meio que matemática básica. O BO está aqui, né? Encontrar qual daquelas várias expressões de fato é o que a gente quer. Vamos olhar as opções primeiro, até para eu me orientar. Quando eu assim não estou com a resposta na cabeça, que é o caso agora, eu gosto de excluir algumas coisas. Por exemplo, eu já posso claramente excluir essa opção. Por quê? Porque essa opção ela dá múltiplos de um ângulo só do π sobre 6, aquela situação inicial que eu falei aqui, ó. Tem esse π sobre 6 e gira 2π. Mas isso não é verdade, porque a gente precisaria de múltiplos desse também. Então já dá para jogar fora essa. Dá para jogar fora essa aqui também, pelo mesmo motivo. Então, a resposta certa ou é a B ou é a D, que apresentam duas possibilidades. Agora, qual das duas, né? São duas respostas muito parecidas, ó. 2k mais 1π menos π sobre 6. 2kπ mais π sobre 6. Legal. A outra aqui, 2k mais 1π mais π sobre 6. E outra aqui com menos. Bem, eu gostei muito disso aqui, ó. Isso aqui já me orienta bem. Por quê? Porque eu te falei exatamente isso. A gente vai pegar π sobre 6 e vai somar 2π. Se o k for 1, né? O k é um contador, né? Número inteiro. Se o k for 1, tá funcionando. E se eu quiser dar mais giros? Também posso, ó. Se o k for 2, eu dou 2 giros. Se o k for 3, eu dou 3 giros. Então, essa expressão funciona muito bem para a resposta. Então, me parece que a resposta B é a certa. Mas por que essa expressão não funciona muito bem, então? Que seria análoga, né? Porque é menos π sobre 6, ou seja, ele estaria pegando daqui de baixo. E aqui de baixo eu não tenho seno positivo, não tenho um meio, eu tenho menos um meio. Aqui é menos π sobre 6, sacou? Então aquela expressão não pode estar certa. Então por isso que a resposta certa é a B. Beleza? Pode recapitular, por favor. Capitular o quê? Essa parte da conclusão, que eu não entendi a parte já do gráfico que tu fez. Mas qual parte exatamente, assim? Porque são muitas coisas. Essa aqui do início mesmo, do círculo. Pode pegar a cadeira. Isso aqui é um círculo trigonométrico. A gente usa isso para encontrar valores de seno e de cosseno. Seno são os valores da vertical, cosseno são os valores da horizontal. Tudo bem até aí? Sim. Muito bem. Então, o nosso resultado que você obteve foi x igual a π sobre 6. Está aqui o ângulo π sobre 6. Os valores de seno e cosseno associados a esse ângulo são exatamente as projeções no eixo vertical e no horizontal. Por que que o seno de π sobre 6 é 1/2? Porque se eu pegar o círculo trigonométrico, toda essa história que eu te falar, elevar π sobre 6 e ver qual é o valor aqui desse ponto no eixo vertical, eu vou ver que é 1/2, que é o que a gente tinha obtido lá. Tudo bem até aí? Sim. Muito bem. Eu preciso, como a resposta que você obteve, de senos dando 1/2. Eu falei que um dos resultados era π sobre 6. Mas quando a gente olha para o círculo trigonométrico, tem um outro valor que dá o 1/2 que você chegou, que é esse ângulo aqui. Eu não preciso nem saber qual é.
Só preciso, para esse momento, saber que tem um outro valor que é análogo a esse. Então, existem dois ângulos, quando a gente gira aí de 0 a 2π, que fazem o seno dar 1/2. Muito bem. Devido a isso, eu já excluí respostas que só me davam um ângulo. Tudo certo até aí? Sim. Agora a questão é o seguinte: qual das outras duas respostas é a certa? Bem, quando eu estava explicando o exemplo, eu peguei o π/6, que foi a primeira resposta que a gente tira, assim, já de evidência, né, porque está no primeiro quadrante, que é o que a gente aprende quando decora os ângulos notáveis. A gente olha para isso e percebe, se eu girar 2π, ou seja, se eu fizer π/6 mais 2π, eu volto para um ângulo e o seno é 1/2. Isso acontece direto na calculadora. No caso, se a gente converter para graus, que fica mais fácil na nossa cabeça, 2π é 360 graus, π/6 é 30. Então, se você pegar sua calculadora e colocar seno de 390, né, que é 360 mais 30, vai dar, e colocar o seno, vai dar 1/2. Então, significa, né, que só de ver a figura, fazer essa rotaçãozinha básica, a gente percebe que π/6 mais 2π serve como resposta. E aqui é π/6 mais 2π. Claro, o K é 1. Se eu girar de novo, o K vai ser 2. Se eu girar de novo, o K vai ser 3. E vai bater a resposta. Então, por isso que essa aqui é a resposta certa. Ok? Não tem, vamos dizer assim, uma conta específica para fazer, mas essa análise, entendeu? Essa análise da periodicidade da função seno. Beleza? Beleza, entendi agora. Maravilha. Vamos para a próxima. Aqui já é ciências. Bem, achei legal. Já terminamos uma prova. Foi bem rápido. Bem, esse negócio de avaliar os ângulos, né, é um negócio meio pesadinho. Eu recomendo aí que você pegue um livro e dê uma olhada, porque tem bastante coisa para pensar sobre isso. Bem, eu vou pegar uma outra prova aqui, já que essa já acabou. Pode ser que 2022? Se você quiser. Se você me enviar antes da aula, fica um pouco melhor, que às vezes eu me perco aqui para achar os links. Muitos links, muitos alunos, muitas provas. 2022. Deixa eu achar aqui. Conjuntos. Essa aqui é uma que você fez sozinha na outra aula. Ou pode ser, pode não ser, vamos ver. Sejam x e y dois conjuntos não vazios, tais que o número de elementos de x é o dobro do número de elementos de y. Se x, interseção com y e x, união com y tem, respectivamente, esses valores, então... beleza. Aqui, a única coisa que a gente precisa utilizar é uma fórmula que eu falei para você na outra aula. Você resolveu aquela questão na outra aula com o quê? Você resolveu aquela questão na outra aula com os desenhos do diagrama de Venn, o que não é um problema. Mas a gente pode resolver de outra forma. A gente pode resolver com aquela fórmula que eu ensinei. Ensina para nós o seguinte: quando eu quero a união de dois conjuntos, é a quantidade de elementos de um conjunto mais a quantidade de elementos do outro conjunto menos a interseção dos dois conjuntos. Beleza? Sim. Muito bem. Ele quer saber a quantidade de elementos de um desses conjuntos. Ele não está deixando claro qual.
Mas agora a gente tem bastante informação para encontrar as coisas. Por exemplo, ele falou que essa união aqui é 105. X mais Y. Isso aqui é 15. Então significa que X mais Y é igual a 120. E ele falou uma outra coisa também, né? Essa não é a única equação que a gente pode utilizar nesse problema. Que o que ele falou de fato pra gente foi que X é o dobro do número de elementos de Y. Então pode dizer que X é igual a 2Y. Pronto. Então nós temos o velho sisteminha. Tranquilo de resolver, né? A gente sabe que X é 2Y, vem para essa primeira equação aqui, coloca no lugar do X 2Y mais Y igual a 120. Então vai ficar Y igual a 120 dividido por 3, dá 40. Essa já é a resposta? Sim. Então aqui, a única coisa que a pessoa precisava saber era essa fórmula. Eu chamo de teorema de Bayes. É a fórmula da união, beleza? Tem vários nomes. Ela é muito importante quando a gente está falando de conjuntos, de probabilidade, de coisas assim, tá? Ela é muito importante. E às Certo. vezes a gente não sei, você se disse que tem a mesma idade que eu não lembro de ter aprendido isso na escola. Então Também não. Pois é. Então é um negocinho aí relevante de a gente fazer revisões, tá? Principalmente, né, no teu caso, que me parece que você é bem esperto, assim, você pode ver exemplos, leia exemplos, veja vídeos de exemplos, isso vai te ajudar bastante, tá? Precisa, assim, perder tanto tempo fazendo questão. É sempre bom que você venha com questões com dúvidas para mim, mas se não, pelo menos abre o YouTube assim, pega um assunto de alguma questão e vê o cara resolvendo, que você já vai aprender rapidinho. Então tá bom, por hoje é isso, vou salvar aqui e te enviar, beleza? Tá ótimo, obrigada, tá? É quarta, Até valeu, quarta. tchau.